Professor Eliseu Clementino de Souza, por favor, a palavra é sua. Eu quero começar por agradecer o convite do Jorge Luiz da Cunha, da Rosvita Colby, da Maria Helena Mena Barreto Abraão, pela ação Intergrupos de Pesquisa, que é o Grupo DOCE, o Povo de Clio e o Laboratório de Lepinci, que é o coordenado Lepinci. Parece alemão o nome do grupo de Rosvita, Lepskin. É bem chiquérrima essa Rosvita, é isso mesmo. Então, agradecer a todos vocês, falar do prazer de encontrar todos os amigos, pedir desculpa por esse contratempo que não dependeu da minha vontade, nem do meu desejo, mas é uma força maior, que são os orixás do vento soprando muito forte, para ver se limpa tudo isso, se leva tudo isso para outros lugares. E é sempre bom a gente se reencontrar, mesmo que de forma virtual. E, de fato, quando Jorge, Rosvita e Maria Helena propuseram a ideia da gente fazer essas conversas, eu acho que é um momento muito rico e muito forte. Ganhamos todos pela possibilidade de nos aproximarmos cada vez mais, mesmo que de forma distanciada. A minha ideia, como o título sugere, é tratar um pouco de algumas questões que eu nomeei de narrativas de vida, morte e pandemia, diálogos impertinentes. E eu vou tentar tratar dessa temática mobilizando alguns pensamentos e algumas reflexões ou algumas deambulações, são ideias, efetivamente, do que eu estou propondo, do que eu tenho me desafiado a pensar, a ler e a escrever um pouco sobre isso, de relações possíveis e relações, entre parênteses, pertinentes, para pensar a impertinência e a pertinência sobre pandemia e vida-morte. E aí eu vou tratar da minha fala a partir de 3 eixos. Um primeiro que é tentar discutir no contexto e no cenário da pandemia as relações, não necessariamente do ponto de vista de pensar saúde e doença, mas pensar vida-morte. E quero pensar um primeiro eixo de discussão que eu vou nomear de experiência-testemunho, um segundo que é o antes e o depois, e aí eu vou projetar um pequeno vídeo do MOVE, que é um espaço virtual da UOL, e é um vídeo que fala o antes e o depois e que me ajuda muito a aprofundar essas discussões de experiências, testemunhos em relação à pandemia e em relação à vida-morte. E o terceiro eixo é situar algumas questões relacionadas à vida-morte, mas trazendo isso para uma aproximação no campo da pesquisa autobiográfica, para pensar a morte, seja do ponto de vista da temporalidade de vidas comuns que são desperdiçadas e que morrem, mas é pensar a morte como um tempo, como nos diz Paul Ricoeur, transhistórico, porque as vidas, o corpo morre, mas ideias, matéria, ideias, pensamentos não morrem, por isso essa ideia de pensar o tempo da morte também como tempo transhistórico, e também tentar relacionar, de alguma forma, a ideia da vida-morte com disposições de escrita e tomar a ideia de escrita como um tempo de vida e um tempo de morte, mas pensar esse tempo de morte como tempos outros de apropriações. Então, são algumas viagens que eu vou tentar dialogar um pouquinho com vocês. No que diz respeito ao primeiro aspecto, que é tratar da perspectiva de pensar experiência-testemunho, é dizer que nós fomos obrigados, nós fomos acometidos por acontecimentos inscritos no contexto da pandemia, que nos levaram a pensar
questões diversas sobre quem somos, o que estamos fazendo diante de tudo isso, como nos reagimos face à ideia do isolamento social e do distanciamento social. São dois conceitos que precisam ser problematizados. E daí pensarmos que, diante deste cenário onde estamos, é tentar compreender aquilo que o Edmundo Husserl nos diz sobre o mundo da vida. O mundo da vida é esse mundo que está escrito em ações cotidianas de pensarmos o modo como experienciamos cotidianamente a vida e todos os seus acontecimentos. E neste caso aqui específico, é tomarmos a pandemia como cenário que nos leva a pensarmos modos diversos como vivemos tudo isso. Pensar essa ideia do mundo da vida é o mundo do cotidiano, é o mundo da experiência, é tentar compreender que nós vivemos e narramos essas experiências que são vividas, ou seja, os modos como cada um de nós nos encontramos diante desse cenário de uma pandemia global que atinge indistintamente pela invisibilidade do vírus e invisibilidades ideológicas, pensar o vírus como uma perspectiva e uma ação também que é ideológica, no sentido de compreender como é que ele nos afeta. E nos afeta de modos inicialmente assustados, foi um choque, o que vamos fazer? E cá estamos todos nós, dadas as condições que temos, há quase 6 meses em isolamento social. E aí, quando eu digo isolamento, eu penso no lugar da reclusão, no lugar de estarmos em casa. Mas nós todos, e pensamos nós todos no contexto do mundo da vida, experienciamos o isolamento social de formas muito diferentes. E esse isolamento, num primeiro momento, nos levou para o estado de choque. Chocamos com, e agora, como fazer, o que fazer? Então, inicialmente, foi tanto que entramos numa psicopatologização do vírus, que era lava tudo, limpa tudo, o vírus anda, o vírus pega na madeira, o vírus pega no metal, no isopor, vem no saco de papel, vem no correio, vem pelo WhatsApp, vem pelo e-mail. Então, era aquela proliferação de ideias tão assustadoras que daqui a pouco a gente começa a ouvir assim, não é bem assim, o vírus não se assenta em metais. Então, várias coisas, outros diziam que sim, então, várias coisas foram se esclarecendo e a gente saiu, talvez, um pouco do estado de choque ou do estado de pânico. E aí fomos nos assentando ao modo próprio de como cada um vivia e vive tudo isso. Então, passado o choque, começaram as experiências de viver, estar em casa, o cuidar da casa, o superar a lógica da casa grande da senzala. Então, todos nós tivemos agora que nos voltarmos para todos os cuidados do trabalho acadêmico, do cuidar da casa, do fazer o mercado, do lavar, do passar, do cozinhar, etc. Dadas as nossas especificidades de vida. E, após isso, também neste percurso, acirrou-se bastante problemas psicológicos, problemas mentais, problemas depressivos, porque o que está posto aí é a perspectiva, talvez, da gente pensar aquilo que Caetano nos diz, é que Narciso não acha feio o que é espelho. Mas na pandemia e no confinamento, Narcisos, todos nós, começamos a achar no nosso espelho muitas coisas feias. E esse estar com si, ou fugir de si no contexto pandêmico, levou a modos de construirmos ações de enfrentamento as mais diversas possíveis. Por exemplo, algumas pesquisas já indicam
a incidência de aumento de 40% ou 45% na faixa etária de 20 a 35, 38 ou 40 anos, o aumento de alcoolismo. Então, são vários elementos. Outro dado é, embora a impossibilidade dos contatos físicos, as demandas por terapias remotas aumentaram também assustadoramente. Do outro lado, também as questões de depressão. Isso tudo está escrito no mundo da vida. É pensar como é que nós vivemos e como é que nós nos encontramos diante de tudo isso, de todo esse cenário. Ao lado do mundo da vida, nós temos o sistema mundo. E é mesmo em função desse sistema mundo que nós vivemos efetivamente todo esse cenário. O que implica pensar esse sistema mundo? Precisa pensar contexto e conjuntura internacional e nacional, ou precisa pensar um contexto planetário, que é um contexto da pandemia, e como é que esse contexto pandêmico constrói interfaces ou demarca exaustão de um sistema mundo ocidental, ou uma lógica de um sistema moderno capitalista ou neocapitalista, marcado fortemente por um capital especulativo improdutivo. Já identificamos o esgotamento das fontes energéticas, ambientais, a água, a produção de alimentos químicos, alimentos processados, a pasteurização dos alimentos, a fragilidade da vida. Um outro aspecto vinculado a esse contexto planetário é a agressão à Terra. Como nos comportamos diante deste planeta? E é, de fato, uma exaustão. Essa agressão leva a uma exaustão. Uma exaustão pelo modo como nos apropriamos, seja do ponto de vista de uma dimensão científica ou efetivamente econômica, dos recursos naturais. E isso tem impacto sobre os desequilíbrios diversos. A construção das cidades, a poluição, a quantidade de veículos, os voos. Quer dizer, a pandemia vai fazer uma interdição em toda essa lógica global do ir e vir sem limites. E isso fez também com que proliferasse muito rapidamente o vírus. Outro aspecto vinculado a esse sistema mundo são as rupturas do capital especulativo desse sistema mundo com o sistema Terra, a negação dos ritmos e tempos, a alteridade desse sistema Terra, a dimensão de pensar remodelagens da própria Terra, o cuidado, a atenção, o não desmatamento, as queimadas, as crises temporais, etc. Vivi isso hoje de manhã com a questão do vento, e o esgotamento das fontes energéticas naturais. Isso faz, de toda forma, proliferar vírus e bactérias. Não é só o SARS-CoV-19, mas são outros tantos vírus. E essa proliferação de vírus e bactérias está vinculada a uma ideia, que eu retomo isso depois, que é pensar, a partir do Zizek, da ideologia dos vírus. É pensar o capitalismo como vírus, o consumo como vírus, a compulsão como vírus, e o vírus biológico também como vírus. E esses vírus ideológicos, como é que eles impactam nas nossas vidas e sobre as nossas vidas? Essa lógica capitalista da indústria farmacêutica também reforça um modo de ver a saúde e doença, ou a lógica do adoecimento dos corpos, e o menosprezo à vida. Não se constrói uma dimensão de pensar a saúde como prevenção, o acompanhamento da dimensão da qualidade de vida. E todo esse menosprezo à vida tem relação como vivemos e como narramos
acontecimentos cotidianos diante do que o David Le Breton chama do desaparecer de si. Como é que, diante desses conflitos contemporâneos, nós temos desaparecidos de nós próprios? Aquela ideia que eu falei do início, do narciso que foge do espelho, que não dá conta de se confrontar com o seu próprio espelho. Outro aspecto que está vinculado a esse sistema mundo é a relação do sistema mundo com o capital especulativo ocidental e essa exaustão civilizatória e as desigualdades sociais, posse da terra, riqueza, direito e acesso à saúde, à educação, aos bens simbólicos, aos bens materiais. Então, nós brasileiros somos efetivamente marcados pelas desigualdades. E essas marcas das desigualdades sociais e estruturais da sociedade brasileira são perversas e daninhas, de tal modo que é daí que, efetivamente, gera modos, talvez, tomando o que nos diz Michel de Certeau, para pensarmos invenções do cotidiano, o habitar, o vestir, o morar, o comer, o andar, o falar, como conceitos que não são homogênicos, que são inscritos nessas diversidades de viver e de habitar, ou nessas dimensões do mundo da vida. Essas desigualdades são extremamente perversas, e são elas que, efetivamente, acirram proliferação do vírus e mortes. Índice e estatísticas já demonstram que a maior parte da população que morre no Brasil é uma população periférica, negra e pobre, dadas as condições do habitat, dadas as condições do modo como essas pessoas constroem as suas próprias vidas. E isso é marcado e gera cada vez mais uma exclusão social, uma negação do mundo da vida, gerando desemprego e crises, exploração dos trabalhadores e precarização do mundo do trabalho, inscrito no modelo neoliberal e nos ditames políticos excludentes. O que é que nós temos vivido como marca dessa dimensão global são ações voltadas para a negação do Estado mínimo, o Estado do bem-estar social, das condições de trabalho, de saúde, de educação como bem públicos e, efetivamente, a negação dos direitos básicos da população. No contexto brasileiro, não precisamos dar exemplo disso. É evidente cada vez mais como é que a negação desses direitos básicos, desde não investimento em ciência e tecnologia, negação de políticas quilombola, indígena, LGBTQI, etc., etc., tem marcado o apagamento dos direitos básicos da população. Tá? E essas pandemias são pandemias sociais, porque tudo isso está escrito num contexto social, e também são pandemias ideológicas marcadas pelo vírus. Talvez aquilo que a Susan Sontag nos diz sobre a doença e suas metáforas. E é muito interessante pensar, quando Susan nos remete para a metáfora da doença como um passaporte ou como uma viagem. De fato, todos nós escolhemos o lado bom dessa viagem, que é a saúde, ou desse passaporte. Mas, inevitavelmente, todos nós seremos acometidos pelo outro lado desta viagem, deste passaporte, que é a doença. E como viver com a doença? E mais forte ainda, quando a gente se inscreve numa doença que é viral e numa doença que gera muitas mortes, acirra cada vez mais o distanciamento, as desigualdades sociais. Isso, para nós brasileiros, tem uma relação muito forte com as crises do sistema de saúde, ou eu diria, com as crises vividas no país. Uma crise política, uma crise econômica, uma crise sanitária, uma crise ecológica,
uma crise do mundo do trabalho e do desemprego e uma crise de governabilidade. Tá? Então, todas essas crises vão, neste momento de pandemia, acirrar a crise da saúde. Não vamos endeusar Mandetta como se ele fosse a Nossa Senhora numa redoma de vidro, ok? Ele estava no jogo, na arena política, mas é importante pensar que ele tinha uma competência técnica, ele era médico, ele não estava ali fazendo benesse, não, ele estava pensando também no projeto político dele, do partido, da legenda dele, mas tinha uma ação, tinha clareza do ponto de vista de acompanhamento e de intervenção do Ministério da Saúde. E hoje, a militarização do Ministério da Saúde é um caos. Passa pela negação dos dados, pela não divulgação, pelo não investimento dos recursos. Quer dizer, gente, dos recursos destinados para o combate à Covid-19, 20% foi usado. Então, não há uma preocupação em defesa da vida, nem do mundo da vida. Isso é muito sério. Então, essa crise da saúde reforça o entendimento da saúde como um bem não público e uma lógica privatista a partir dos planos de saúde. Há uma discussão aí entre os planos de saúde de aplicar reajuste nesse momento de pandemia. O Supremo Tribunal Federal baixa uma norma dizendo que só pode reajustar para planos antigos, para a partir de setembro, outubro, novembro, não pode. Então tem uma confusão, falta clareza, intenção política para compreendermos como é que tudo isso gera interdição sobre a vida, sobre os corpos e sobre as nossas próprias mentes, configurando ações de necropolítica como chave de leitura para compreensões outras do sistema mundo, da negação e dimensões fundamentais do mundo da vida. Pensando assim, é importante tentarmos compreender onde é que estamos nesta crise. Como nos colocamos diante desta crise? Estamos em casa, todos com Wi-Fi, com computador, com alimentação, com água, ou seja, preservados, isolados. E os outros? São os outros. Então, nós não temos a dimensão de pensar numa ideia de coletividade, de civilidade, para compreender quantos outros sofrerão diante de tudo isso. A nossa condição, eu diria, dada a invisibilidade do vírus, é uma condição de inferioridade. A dimensão de inferioridade humana. Mas também, muitas imagens são construídas diante de tudo isso. Imagens que são forjadas e que produzem não-verdades sobre a pandemia. E circulam muito mais não-verdades do que verdades. A quem interessa tudo isso? Então, quer dizer, a presidência da República querer comemorar a ação de sucesso do Brasil em relação à pandemia é, no mínimo, com insanidade. É um caso de intervenção, Mas a gente precisa pensar. Todas essas crises vai nos levando a compreendermos de um outro lugar o que é que nós podemos e como podemos viver tudo isso. Quando eu penso a ideia dessa invisibilidade do vírus, eu estou tomando uma discussão que é construída por um autor francês que se chama Zizek, e ele vai discutir a ideia de que essa atual propagação da epidemia do coronavírus desencadeou, por sua vez, vastas epidemias de vírus ideológicos que ficaram adormecidos em nossa sociedade. Falsas notícias, teorias de conspiração paranoicas, explosões de racismo, de desigualdade, etc. A necessidade de quarentena ou de isolamento, que é medicamente bem fundamentada, encontrou eco na pressão ideológica
para estabelecer fronteiras definidas e para colocar em isolamento os inimigos que representam a ameaça à nossa sociedade. Então, o que o autor vai nos dizer é que o vírus tem uma dimensão também que é ideológica e política. Então, nós estamos imersos nesse tempo de uma epidemia que é ideológica, que tem a ver com o que é que diz a Organização Mundial da Saúde, e especialmente no caso brasileiro, qual é a posição que se toma o Ministério da Saúde como negação à cloroquina, aos medicamentos, aos procedimentos, etc. E, além de tudo isso, uma forte proliferação de fake news que tem reafirmado o menosprezo à vida. Mas aí volta o autor a dizer, entre aspas, mas talvez outro vírus ideológico, muito mais benéfico, se espalhe e nos contagie. O vírus do pensamento, em termos de uma sociedade alternativa, uma sociedade para além do Estado-nação, uma sociedade que se atualiza sob a forma de solidariedade e cooperação global. Será que viveremos uma sociedade alternativa, uma outra sociedade? Em tese, tudo isso, eu brinco muito, é para pensarmos a ideia do que tem sido muito discutido sobre o normal e o novo normal. Eu já brinquei muito com isso. Para mim, não existe normal, nem um novo normal. Para mim, sempre existiu anormal e existirá um novo anormal. O anormal quer dizer, vivemos numa sociedade excludente, preconceituosa, misógina, homofóbica, gordofóbica, perversa, exploradora. Isso é normal? Que normalidade é essa? É normal para quem? E o novo anormal será como? Mais homofóbico, mais transfóbico, mais contra a população indígena, quilombola. Esse é o novo normal. Gente, olha os exemplos. Qual é a necessidade de abrir shopping e comércio e as pessoas se aglomerarem para comprar o quê? Isso é normal ou é anormal? É o ditame da lógica do consumismo. É normal? Para quem? Para a lógica do capitalismo. Mas para o mundo da vida isso é normal? Não sei dizer. Então, de fato, nós temos já hoje 117 mil mortos. São vidas desperdiçadas, são vidas precarizadas. Quem morreu? Quais outros morrerão? E por que morrerão? Então, nós assistimos, de todo modo, confrontados e dissimulados, uma crise democrática no país e que reforça essas epidemias ideológicas e ataque às identidades. E digo às identidades anormais. Que a identidade de uma ética e de uma normatividade, essas não estão em discussão. O que está em discussão é tudo que foge à norma. Ciência para quê? Corta investimento em ciência e tecnologia. Defesa da Amazônia para quê? Vamos aprovar e passar de boiada os nossos decretos e as nossas leis. É essa lógica que prevalece para a gente pensar o jogo que está lançado e os confrontos que são estabelecidos numa arena política que se materializa em práticas discursivas, configurando-as como uma patologia antidemocrática e autoritária através de formas como se forjou no contexto brasileiro uma cisão social e política contra a democracia do país, a ciência, a pandemia e, como diz o parvo, o tosco, uma gripezinha. É uma gripezinha que vivemos. E, além disso, o próprio desmonte do sistema de saúde. Quando eu pontuo esses aspectos do sistema mundo e a relação com a própria pandemia, eu quero voltar para a ideia de pensar mundo da vida e testemunho. Ou seja, o que marca
a perspectiva numa dimensão de compreender a experiência como uma atividade eminentemente hermenêutica, a partir dos sentidos e significados, como cada um de nós vivemos tudo isso, tem a ver com como testemunhamos. O testemunhar aqui posto não é não no sentido de como provamos ou como vimos, mas é como estamos obrigados a viver tudo isso, ou, dizendo de um outro modo, como é que nós experienciamos tudo isso e narramos. E aí nós temos narrativas sobre o isolamento e a pandemia que são as mais diversas possíveis. A primeira as questões que se coloca sobre isso vai desde condições de trabalho no campo da educação. Então, aí tem vários colegas escrevendo sobre, e visto, eu tenho acompanhado, modo como os professores têm se desdobrado para fazer atividade, fazer módulo, fazer aula remota, mandar atividade por WhatsApp. E o que é mais sério é que quando nós estávamos no dito normal, nós tínhamos horário de entrada e de saída do trabalho. E sempre trazemos trabalho para casa. Mas agora a gente não tem nem hora para sair, nem hora para chegar. Porque o trabalho é em casa. Então, 9 horas da noite, 10 horas da manhã, domingo, segunda, toda hora tem que responder o WhatsApp do aluno, mandar coisa. Percebem? Então, isso acirrou uma precarização mais ainda do trabalho, além de adoecimento docente, face à quantidade de exposição à tela e o cansaço que isso gera. Eu, por exemplo, tive que procurar um oftalmo para poder cuidar do olho, porque começou a arear o olho, doer o olho. Cheguei no meu médico, que já me acompanha o meu oftalmo há muito tempo. Ele disse: não, Eliseu, fique tranquilo. Isso não é nada, é simplesmente excesso de luz de tela. Chama zoom fatigue. Ah, é? É. E faz o quê? Ele colírio. É isso. Só eu que estou vivendo isso? E o problema da coluna? De ficar sentado horas. Certo? Então, quer dizer, são várias coisas que estão vinculadas a isso. Testemunhar tem a ver com o sentido de narrar. Em síntese, pensar, do ponto de vista do web seminário, pesquisa autobiográfica, teorias e práticas, como é que nós narramos tudo o que vivemos. Então, temos várias narrativas de professores, narrativas sobre formatura suspensa, velórios virtuais, casamentos remotos, web namoro, web festas, museu virtual. Então, tem aí uma quantidade de possibilidade de narrativa e como é que nós narramos a partir das experiências que temos e como testemunhamos cada um desses acontecimentos do mundo da vida, pensando nessa dimensão e nessa perspectiva de acontecimento de tudo que nos ocorre neste cenário pandêmico. Tá? Então, eu queria tentar ver aqui agora, eu vou partilhar com vocês, câmera, apresentação. Eu vou dar um pequeno pause eu vou projetar um vídeo que eu assisti no domingo e que eu gostei muito, que se chama O Antes e o Depois. Tá? E esse vídeo tem uma relação muito grande com todas as coisas que eu coloquei, e depois do vídeo eu vou chamar a atenção para outra entrada, que é vida-morte, para acusar tempo da escrita, tempo da morte de uma vida singular e as dimensões de apropriação no sentido das narrativas, para depois a gente ir concluindo e abrir um tempo para a gente debater, trocar figurinha e etc. Então eu vou partilhar o vídeo, a tela inteira. Eu gosto muito do vídeo e acho ele bem impactante e reflexivo. Para mim, ele marca muitas das questões que eu finalizei no primeiro momento, seja do ponto de vista de pensar o mundo da vida
e o nosso lugar na perspectiva dos patrimônios, dos testemunhos, as ideias de pensar distanciamento social e isolamento social e distanciamento. Gosto muito da discussão feita sobre o cuidado, e a metáfora, a relação da mãe com o cuidado. A narrativa do entregador do iFood é muito forte. Eu acho que ele é a linha que vai costurando o enredo do vídeo, e aquele momento que ele diz: a mãe é a terra e Deus é o pai, para trabalhar essa metáfora da mãe como a metáfora, o lugar do cuidado, e mais adiante a ideia, quando a gente vai pensando que o luto que nós não somos autorizados a viver. Essa ideia de pensar a pandemia, a vida, a morte, é nos colocar no lugar de lutos ou de lutas. E pensar os lugares de lutos é pensar não só a ideia da ausência no sepultamento, a ideia de não acompanhar a despedida e o sepultamento de entes queridos, mas é pensar o quanto de nós, enquanto vivos, morre e nós não trabalhamos esses lutos. E tudo isso está do ponto de vista das nossas experiências humanas. Trabalhar essa ideia do cuidado ou do próprio desamparo, ou desamparo da vida, como uma experiência produtiva. Eu acho que o vídeo marca essa ideia de pensar o mundo da vida e o sistema mundo, os esgotamentos, as crises. Aquela passagem que o rapaz fala dos manuais de psiquiatria, eu acho realmente muito bom. Quando ele diz: sim, mas as pessoas têm compulsão por jogo, por sexo, por comida, por isso e por dinheiro. Para que dinheiro? Ou abrir a porta da esperança do Silvio Santos. Quem quer dinheiro? E para que uns com tantos e outros sem nada? Isso é muito sério. E uma potência para mim do vídeo é quando explicita a ideia do medo como um afeto que é um afeto mobilizador. Todos nós nos colocamos diante do medo disso. Mas, por outro lado, a gente transforma esse medo em pulsão de vida, em forma de resistência, em modos de viver o distanciamento e o próprio isolamento, e o desamparo desse lugar simbólico da mãe como lugar do cuidado. E tudo isso vem com a ideia da negação da ciência, da relação da economia com a vida humana, do pessimismo, e do nosso desamparo. Nós estamos desamparados. Mas, por um lado, é pensar aquilo que quando está fazendo as embalagens de protótipos, de produções de equipamentos, que a pessoa vai escrevendo o texto que o entregador diz: tudo de nós para nós. Essa é uma máxima para a gente pensar. Não é tudo para mim, é tudo para nós todos. É desse lugar que a gente precisa fazer a inflexão para pensar e superar essa ideia. E, para mim, é muito forte a frase que o entregador diz: tem gente que olha para a gente como se nós fôssemos um vírus. Esse é o vírus ideológico. Esta é a materialidade do vírus sanitário também. Mas a pergunta que fica é: o que é que te move diante deste cenário? E o que é que você narra diante do que te move? Ou do que te comove? Essa, para mim, são questões potentes. O outro eixo, para ir concluindo e a gente dialogar um pouco, é relação vida-morte. Eu estou tomando essa ideia para pensar, e eu já tinha escrito isso na minha tese, muito a partir de uma experiência muito singular. Quando eu estava no doutorado de sanduíche, e logo que eu cheguei em Lisboa, meu pai faleceu.
e eu não pude vir para o sepultamento, porque era uma sexta-feira, né? Minha irmã me liga, dá a notícia, eu choquei, e aí fui tentar ver passagem, e naquela altura não existia voo de Lisboa para Salvador no final de semana. O próximo voo mais próximo era na segunda-feira. E aí eu fiquei conversando com minha mãe, com a família, com todo mundo, e resolvemos que não daria para suportar 3 dias de velório, que era o tempo que eu chegaria, e decidimos que faria o sepultamento. Então eu não vim para o sepultamento do meu pai. E trabalhei isso na psicanálise, trabalhei isso na minha forma de compreender a questão da morte, de como eu vejo a morte, e superar essa ausência, e trabalhar esse luto de uma outra forma, e assim o fiz. Mas, neste momento, eu estava no processo de escrita da minha tese, e marcado por um lugar de perda, e de uma perda referencial, que era a referência de um homem forte, de um homem simples, de um homem semi-analfabeto, mas de uma inteligência e de um lugar de cuidado muito forte. E nesse momento eu fiz um e-mail para poucas pessoas muito próximas e queridas falando disso. E as respostas que me vieram eram respostas de cuidado, de acalento. E eu incorporei isso na escrita da minha tese e trabalhei naquela perspectiva de pensar a escrita como morte. E pensar a escrita como morte como lugar de que, quando nós escrevemos e publicamos, a materialidade da escrita e das próprias ideias não mais nos pertence. Elas ganham mundo. E é essa ideia de pensar a apropriação das ideias e de conceitos que é o que Paul Ricoeur, em Vivo até a Morte, seguidos de fragmentos, vai nos dizer que o tempo da escrita, que pertence ao tempo mortal de uma vida singular, e o tempo da publicação, que abre um tempo da obra para uma durabilidade ignorante da morte. Ricoeur, conforme escrevia em seu fragmento sobre a morte, ele, de alguma forma, nos obriga a entender que essa ideia se encerra tristemente no âmbito limitado do tempo mortal, do corpo, da matéria. Mas esse tempo mortal é um tempo dos escritos. E, de algum modo, os pensamentos podem se executar desse âmbito e se inserir num tempo transhistórico da recepção da obra e das ideias por outros viventes que têm seus tempos próprios. Por isso eu quero pensar, a partir desta metáfora do tempo da escrita e do tempo mortal de uma vida singular, mas modos diversos de apropriações dessas ideias que não morrem, neste contexto de mundo da vida, de experiência e do que testemunhamos e do que é que nos move para pensarmos modos outros de entendermos a morte, entendermos o próprio luto como luto que não somos autorizados a viver, pelos modos como nossas vidas, e pensar a vida como ideia, a vida como escrita, a vida como narrativa, a perspectiva da identidade narrativa, como essas ideias são apropriadas e ganham e tocam e movem outras tantas vidas. Por isso é a perspectiva de pensar que essas escritas, ou as nossas narrativas, ou porque narramos, ou as potências e os sentidos do biografar-se, são fundamentais para esses tempos de isolamento, de distanciamento, de melancolia, de medo,
como afetos que são mobilizadores para outras vidas possíveis. Eu estou pensando, efetivamente, na perspectiva de compreender a vida-morte nessa interface com as potências do biograface. E é isso que me parece que Jorge, que Maria Helena e que Rosvita, ao propor esse web seminário, estão nos convidando a demarcar mais ainda, nesse contexto contemporâneo pandêmico, o que significa e quais são as implicações do biograface para permanecer vivo, mesmo que morrendo o corpo infectado e mesmo que morrendo a escrita ou a narrativa, mas ganhando vida em outros modos como elas circulam e são apropriadas. É deste lugar e com essas inquietações, indignado, que eu agradeço imensamente o convite para a gente conversar nessa manhã. Muito obrigado. Obrigado, Eliseu. É extremamente inspirador e muito legal o material que você usou também, o vídeo aí. Eliseu, uma das coisas que mais me inspirou na tua fala foi justamente isso, assim, né? E eu estava relacionando as tuas falas com algumas leituras e pesquisas que eu tenho feito para continuar trabalhando à distância social e resistir. A questão do combate ao fundamentalismo, né? Na verdade, se a gente recupera um pouco a história nos últimos 500 anos, a gente verifica que o fundamentalismo, e essa expressão ela não tem nada a ver com opções religiosas que são privadas, que são comunitárias, isso é cada um, né, como eu sempre digo. O fundamentalismo como um padrão de organização social, como um padrão de comportamento que é imposto por uma elite, que torna previsíveis os sujeitos, todos eles, né? Sejam eles os membros da elite, sejam eles a maioria da população, como é o caso exemplar aqui no Brasil, né, em que a gente tem mais de 50 milhões de brasileiros que são invisíveis, né, e isso é um dado oficial do próprio governo neste contexto de pandemia em 2020, né, e em que a gente tem 7 entre cada 10 brasileiros que vivem somente do trabalho que lhes oferece mínimas condições de alimentação e habitação, quer dizer, só a sobrevivência. E esse fundamentalismo, ele não raro, ele é naturalizado também pelos comportamentos tradicionais no campo da educação, né? Então, essa fala do Eliseu hoje, que abre esses vários nossos encontros dos 3 grupos de pesquisa, a Maria Helena, Rita e o nosso aqui da UFSM, o Povo de Clio, é fundamental para que a gente perceba, né, que o reconhecer-se a partir da narrativa de si, portanto, autobiográfica, né, cria alternativas de reconhecimento da diversidade do outro e do valor do outro em sua diferença. E aqui eu acho que nós temos uma pista muito importante, uma estratégia muito importante de combate a esse fundamentalismo, a esse padrão, né, que na história recente, especialmente na modernidade dos últimos 500 anos, eliminou os que não concordavam, os que não se comportavam, os que não eram previsíveis, né, dentro do fundamentalismo da modernidade capitalista em que nós estamos inseridos, né? Daí a grande importância da fala do Eliseu. Eu passo a palavra para a Maria Helena, para a Rosvita, para que façam comentários ou perguntas, e depois outros que quiserem também fazer perguntas, vai ser muito interessante. Por favor. Pois é, hoje coube me agradecer, né, na hora de encerrarmos este momento tão especial, né, Eliseu? E agradecer, então, a você esta aula-conferência, muito forte, muito sensível, de indiscutível relevância, não só pela atualidade, né, mas porque toca nossas vidas diretamente, né? Uma discussão, então, que nos faz pensar, né,
o que estamos vivenciando nesses tempos de incertezas tão difíceis, de crise sanitária, de crise econômica, de crise política, né, de multicrises, né, e que a todos nos afeta, a todos nós que estamos aqui, a todos os nossos irmãos que também não estão, né, de diferentes camadas sociais, de diferentes níveis institucionais, né, diferentes pessoas, diferentes raças, diferentes povos, né, esta crise que se tornou mundial, né, com a rapidez, né, com a drasticidade de que Guides nos fala quando fala de alta modernidade, né? A diferença da modernidade, né, que nós já vivenciamos, para essa alta modernidade que estamos vivenciando, ou modernidade tardia, como ele chama, né, é justamente isso. Nós não estamos em uma modernidade muito acima. O que nós estamos é numa drástica, né, nos drásticos momentos em que todas as coisas que nos afetavam, que não eram boas, né, e não tão boas, né, que nos afetavam de maneira a nos impactar na modernidade, hoje em dia nos afetam, né, de uma maneira muito mais contundente e com muito maior rapidez, né, se espalha pelo mundo, né. E é o que nós estamos vendo aqui, né, com este pandemônio, como eu chamo, né, esse Covid-29. Né? Mas o que maior afetação eu quero trazer aqui para nós todos, como um pensamento que quero deixar, foi a parte positiva disso tudo, Eliseu, quando tu nos fala, né, de que esse prejuízo todo, né, que naturalmente desconstitui nossas identidades, né, para esse esforço que temos que fazer nessa reconstituição identitária. E que eu imagino que ela virá, e no fim você falou isso, que ela virá para essa construção de uma identidade narrativa, né, sempre com o outro, né, tendo o outro também em nós, né, de que também nos fala Riquet, né. Então, essa é, vamos dizer assim, de todos os pontos altos, né, desta tua fala de hoje, que tanto nos tocou e tanto nos toca, este movimento que tu fizestes, né, sobre outros construtos também, mas especialmente sobre esse construto que nos é tão caro, né, que é a nossa própria identidade. Então, agradecendo, também passando a palavra para a Rosvita, né, e para os demais, depois disso, para os demais colegas que aqui estão conosco, né, que tanto também abrilhantam este feliz momento, né, de estar aqui com o Eliseu. Rosvita. Oi. Não, eu só queria agradecer também. Eu estou bem impactada aqui, estou até com dificuldade de pensar direito aqui, porque é de uma forma tão afetiva, política, que o Eliseu sempre nos coloca as questões, e, em particular, esse vídeo, essa escolha desse vídeo da arte, né, que a arte presente como que vai além, quando as imagens nos falam, que vão além da palavra, né? E aí fiquei pensando aqui, ai meu Deus, eu acho que fiz tudo errado, meu plano de aula está errado, minhas coisas estão erradas, eu preciso rever, porque fica para mim isso aqui, o que te move nesse cenário, o que está nos movendo nesse cenário, né? E aí volto de novo quando o Eliseu fecha com o biografar-se, que é fundamental nesse momento, né? E é isso que eu estou levando dessa manhã, e queria abrir para as outras pessoas poderem falar também. Obrigada, Eliseu, viu? Muito bom. Obrigado a você, Rosvita, Maria Helena, e ao Jorge, e a todos vocês. E bom também encontrar vários colegas queridos, Celinha, Leda, Lourdes, Inês, Andressa, Vera, que está aqui também, outros tantos, né?
Eu que agradeço essa escuta, essa partilha de vocês. Isso tem me provocado também muito. Eu tenho pensado sobre esse movimento de trabalhar essa dimensão do lugar e da potência da narrativa numa perspectiva de processos de aprendizagem com adoecimento e agora processos de aprendizagens com a morte no contexto pandêmico, né? Inês também, eu falei o nome de Inês antes, não falei? Falei. Então, pensando isso no contexto pandêmico, é muito importante marcar que o biografar-se, na ideia da compreensão de que nós nos constituímos pela nossa identidade narrativa, é um lugar de empoderamento. Então, defender, para além de um campo epistêmico, mas uma dimensão epistêmico-política, do que significa, o que é que nós contamos de nós para nós mesmos e o que é que nós contamos de nós para os outros, ou o que é que os outros narram sobre nós próprios. Então, essa é a beleza deste movimento que a gente vai tecendo nessa rede, que começa e que não tem fim. É do lugar do infinito. Então, eu acho que é uma potência. Eu agradeço a vocês. A palavra está aberta para todos. Inês está escrita. Posso falar, Maria Helena? Vocês têm alguém inscrito? Inês está escrita e depois Loiva. Eliseu, eu quero, juntamente com a Maria Helena, o Jorge, a Rosvita, mas eu tenho certeza que juntamente com todos os outros colegas que estão aqui hoje, te agradecer por essa reflexão, uma reflexão que me tocou pessoalmente de forma muito profunda e coletivamente também. É uma aula inaugural que não poderia deixar ao largo a realidade pandêmica, social, política, pessoal que nós estamos vivendo. Não poderia, porque a nossa abordagem epistemo-política, o nosso modo de habitar a vida, a universidade, a pesquisa, é um modo completamente encarnado. Nós não fazemos pesquisa burocraticamente, nós estamos mobilizados por aquilo que se passa no mundo da vida. Então, o meu comentário é no sentido de dizer da importância para todos nós que esse mundo da vida nos afete, nos faça chorar, nos faça viver o luto e lutar, usando essa palavra nos dois sentidos. O direito de viver o luto, mas também o dever de lutar. Como professores da universidade, como professores da educação básica, como pessoas que estão envolvidas nos movimentos sociais, nós não podemos abrir mão desse lugar. Eu partilho com vocês que a minha família viveu a situação da perda de uma pessoa querida e nessa situação de pandemia com Covid-19 e a dor de não poder estar junto, de não estar com a família, de não poder chorar junto, de não poder fazer uma última homenagem. Nós não vamos sair ilesos de tudo isso. E quando eu passei por essa dor aqui dentro de casa, eu fiquei pensando em todas as outras famílias brasileiras e pelo mundo afora que estão vivendo essa situação. E essa dor, eu penso que nós temos que vivê-la e, ao mesmo tempo, transformar essa dor em luta, em resistência, como você colocou, por condições sanitárias de vida, de saúde, de educação,
E eu penso que tudo que nós fazemos, como pessoas nesse mundo, como professoras e professores, precisa ter essa mobilização efetiva. E aí, com certeza, autobiografar, narrar para resistir. E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Estamos juntos, não abrimos mão de estar juntos, de escrever, de produzir. Muito obrigada, Eliseu. Obrigado, Inês, a você. Loiva? Bom dia a todas e a todas. Parabéns, professor Eliseu, professora Maria Helena, professor Jorge Cunha, foi meu professor do doutorado, e a todas e a todas. A fala do professor Eliseu, para além das questões que trouxe, obviamente, política, que nós enfrentamos esse desgoverno, que nos gera um medo da insegurança, ele nos traz uma reflexão, e quando ele fala da ideia de biografar-se, né, de que cada um de nós passou por algum momento de a gente se olhar, né, para si, e muitas vezes repensar até as nossas formas de vida. Quando o vídeo ele é impactante, eu acho que a gente não tem muito que falar sobre o vídeo, porque ele nos revela todos os nossos medos, né? E além de todos os nossos medos, das nossas fragilidades, e muitas vezes, quando ele fala do consumo, quem de nós não pensou o quanto nós consumimos sem a necessidade, né? Este mundo que nos impõe, né, que a gente tem que consumir, e que a pandemia fez com que nós pensássemos essa forma de consumir também, e onde também a gente consumir. Então, o vídeo, ele faz a gente repensar as nossas vidas, não tem como. Cada um de nós pensar como nós agimos aí, e até que ponto nós estamos pensando, e aí quando a pessoa fala da morte, né, da morte, não só a morte material, eu fiquei pensando nas nossas mortes, dos silenciamentos que muitas vezes a gente acabou convivendo e não deixando de fazer a luta necessária. E uma das coisas que mais me impactou na pandemia foi me sentir impotente diante de tanto desgoverno e aquele medo, né, de sair para a rua, de fazer aquela nossa luta, e eu convivo no movimento sindical, isso para mim é muito forte, isso me impactava, né? Como ajudar, como transformar esse medo numa energia que a gente possa transformar as vidas das pessoas. Eu acho que isso é impactante, e como a professora Inês falou, transformar este luto na luta pela vida, na luta de resistir a tudo isso que nós estamos vivendo, né, que nós não podemos nos calar. E nós ainda temos o privilégio, né, o privilégio ainda estamos dentro de um espaço da universidade, mas quantos ao nosso lado ali que moram na rua que não tem esse privilégio? Eu acho que é um compromisso, professor Eliseu, de nós transformarmos essa nossa biografia, né, importante de transformar a vida e não desistirmos da nossa luta diante de tanto desgoverno, de tantas mortes políticas, morte no meio ambiente, morte das vidas que a gente está convivendo aí. Então, muito obrigada, e obrigada a todos, porque é uma manhã que nos alimenta para a gente continuar a viver, né, dentro desse espaço aí que nós estamos inseridos, que temos o compromisso de lutar, principalmente para aqueles que estão aí, muitas vezes assistindo. É um compromisso nosso enquanto educadores e movimentos sociais. Muito obrigada. Obrigado, Loiva. Vera? Bom dia a todos, né? Vocês estão me vendo? Sim. É porque eu não me vejo, né? Aí, veja só, primeiramente eu quero falar um pouco, assim, das minhas inquietações, né? Parabenizar a Eliseu e agradecer a nossa amada Maria Helena por ter me avisado do evento. Eu amei ter vindo para o evento, né? E também reencontrar algumas pessoas conhecidas, né? Então, as minhas primeiras inquietações com a questão da pandemia, né, foi exatamente as reflexões de como é que eu posso me isolar, assim, das pessoas e os contatos, e como é que fica a cabeça do indivíduo que não pode nem atender um filho, nem uma mãe, ninguém pode se aproximar de ninguém. Então, isso me deu uma inquietação muito grande. Na primeira semana, eu fiquei muito na televisão. Depois de por aí, eu vou sair dessa paranoia de mandar lavar as mãos, ensinar, passar um mês me ensinando a como lavar as mãos. Isso não tem sentido, de passar mais de um mês ensinando as pessoas como é que se lava uma mão, né? Depois, o discurso que vinha que não,
que não pode atender uma mãe nem um pai, porque pode levar o vírus para a vovó, para a mamãe, e aí um certo preconceito também com o idoso, né? Eu, com meus 63 anos, imagina, né? Eu também estava nesse risco de vida, né? De que ninguém podia chegar perto de mim. Então, isso me deu uma inquietação que não tinha tamanho, né? Aí foi que eu fui fazer. Eu fui narrar, né? Eu fui escrever exatamente sobre as minhas inquietações e a discussão do sujeito relacional, eu com os outros. E como é que essas informações estavam chegando para as pessoas através da difusão, propagação e propaganda, né? E que a todo dia uma notícia nova, uma coisa nova, que a gente já não sabia mais o que era verdade e o que era mentira, não é? Então, o Eliseu, ele consegue trazer essa dimensão, por exemplo, da discussão afetiva, mas também as discussões sociais, né? Que a gente não pode parar e simplesmente ver tudo como se tudo fosse normal, quando não é normal, né? E ainda arranjar alguns discursos que acabam sendo veiculados como uma coisa pronta e acabada, né? Como o novo é normal. Então, muita gente sai repetindo isso aí, mas sem nenhuma reflexão. Então, trazer isso à tona para a gente refletir sobre essa discussão, ela é importante, porque leva a gente também a discutir com os nossos alunos sobre essas questões, não é? Então, eu continuo ainda pensando, escrevendo e também me posicionando de acordo com como é que eu estou percebendo esse mundo, né, de vida e de morte. Eu lembro que uma psicóloga no início disse para mim, não, você não pode deixar seu irmão levar o cachorrinho na calçada para fazer a necessidade dele. Eu digo, minha gente, isso é uma paranoia. Como é que eu posso impedir meu irmão de levar um cachorro na porta de casa, porque ele pode contrair um vírus? Então, se ele estiver realmente no ar, todo mundo vai ser contaminado, não vai se salvar ninguém. Não tem como se salvar. Então, a gente precisava refletir sobre isso para não assumir isso como uma verdade absoluta. É tanto que, desde o início, eu saí de casa, não obedeci às normas, mas eu saí de forma a me proteger, como, por exemplo, eu nunca saí de casa, mesmo sendo no início, sem usar máscara. E depois eu me questionava por que um caso grande de máscara, quando os casos estão graves da Covid estão graves, pode usar máscara, e por que no início não pode usar máscara? Então, inventavam um discurso para a gente, porque se subisse daqui, contaminava o nariz, a boca, não sei o que lá mais, e as pessoas estavam incorporando isso nesse discurso circulante como se fosse uma verdade. Então, eu saía, procurava sair nos horários que era de um banco ou de hora que não tivesse praticamente ninguém, mas sempre protegida, né? Então, é isso que eu fiz. Eu agradeço profundamente, assim, todas as reflexões que o Eliseu coloca, que eu acho que são panos de fundo para a gente fazer boas narrativas, né? Sobre esse momento que a gente está vivenciando, o que a Inês Bragança também, que foi um prazer ter conhecido ela rapidamente lá no evento, né, do CIPA, né? Que é a questão de lutar. Né? Não basta que a gente chegue e veja a situação. É preciso que a gente se posicione e é preciso que a gente lute quanto a esse discurso ideológico, né, que coloca a gente aprisionado dentro de momentos que a gente se não tiver cuidado, você não é capaz de refletir. Então, é essa luta que a gente precisa ter. A gente não pode ficar sem pensar, né, sem deixar que a gente faça reflexões sobre o que a gente pensa sobre essas questões e como é que a gente conscientemente pode lutar para que a gente contribua de alguma forma com essas condições materiais objetivas. E muito obrigada. Obrigada, viu, Eliseu? Obrigado a vocês todos, a Inês, Loiva, a Vera. Mas uma coisa que me chamou a atenção na fala do Inês, e eu gostei do mote, como ela pega a ideia, do encarnado. E eu queria brincar com a palavra encarnado para pensar pandemia, vida, morte. Quer dizer, o encarnado tem uma relação com o vermelho, com o sangue, uma primeira aproximação. Tanto que em Portugal, para negar o comunismo, eles não chamam de vermelho a cor, chamam de encarnado. Então, eu quero essa blusa encarnada.
essa cueca encarnada, essa t-shirt encarnada. O encarnado tem a ver com o vermelho, mas o encarnado também tem a ver com outra dimensão, que é no corpo. Um corpo que encarna. Né? E daí me parece que a gente também pode pensar essas experiências pandêmicas e vida-morte como experiências encarnadas, tatuadas na carne, tatuadas no sangue, tatuadas no corpo, inscritas no corpo. E tudo isso, para mim, tem um sentido. E tem uma potência, que é marcar mais uma vez o habitar e as diferentes formas de habitar. Ontem me doeu a alma quando eu assistia o jornal, foi no domingo, no Fantástico, e a autorização judicial para a desapropriação das pessoas em São Paulo, de uma comunidade em São Paulo, que vivia embaixo de um viaduto. Gente, embora sofridos, morando em pedaços de madeira, diziam, esta é a minha casa, as pessoas com uma dignidade de resistir e com uma dor de resistir àquilo, que evidentemente marca os diferentes modos de habitar do nosso país e as implicações que tudo isso gera. Então, eu tenho compreendido, dado todas as nossas condições de vida, de saúde, de acesso, de bens simbólicos, é compreender e defender o lugar da casa como lugar do sagrado, como lugar de defesa da vida. Então, estar em casa é bom. Eu não me sinto em nenhum momento. A ideia do isolamento... 11h49. O lugar do isolamento não é o lugar do distanciamento. Pelo contrário, é um lugar de acolhimento e de autoacolhimento. De um amigo que liga, que precisa de uma escuta e que está numa ansiedade. Aí um amigo, às vezes, a gente sempre está se falando, aí um amigo ligava e a fala dele era sempre reiterativa. Era o vírus, era o pai e a mãe. Porque, o amigo, você está ficando neurótico. Você já reparou que você me ligou a semana inteira e o seu disco com agulha era a mesma patologia? Ou você sai desse discurso ou você vai ficar doente. Porque aí a gente precisa estar no lugar da interdição do outro. Entende? E desde amigos que nós fazemos escambos de comida. Hoje eu não vou cozinhar, minha amiga vai cozinhar e vai trazer meu almoço. E amanhã eu vou fazer a comida e vou levar o almoço dela. Então, não é a moeda, é o escambo. Então, gente, eu estou com uma série de amigas maravilhosas que viraram padeiras e pães maravilhosos. E a gente troca, sabe? Receita, comida, uma coisa. Amiga, hoje eu vou no mercado, então eu vou, me passe sua lista. A gente se cuidando um do outro. Na outra semana você vai. Então, amigo, estou na rua, vim aqui resolver isso. Você quer alguma coisa? Dizer, gente, isso é do lugar do cuidado. E é do lugar de entender a casa como esse lugar do sagrado. Do preservar, do limpar. E eu, então, que era, como Maria Helena dizia sempre, eu adoro essa metáfora da Maria Helena, Amadinho, você está sacudindo as tranças aonde? Então, eu sempre vivia sacudindo as tranças em todos os lugares. O isolamento foi esse lugar para eu não sacudir as tranças, Maria Helena, para eu ficar no meu lugar. Então, eu fui percebendo coisa da casa que eu precisava tirar. Por exemplo, eu estou fazendo uma faxina agora no meu gabinete de trabalho. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho descoberto e achado papéis e coisas. E eu botei 10 sacos de papéis já para fora e vou tirar mais coisas. Mas, por exemplo, eu achei o registro de ata de criação do grafo, do grupo de pesquisa, com as assinaturas do que... Então, coisas ótimas. Então, esse espaço de estar em casa é um espaço de potência. Eu até conversava com o Jorge ficou preocupado, dizia, amigo, estou com problema, meu olho, não sei o quê. Por quê? No início da pandemia, eu entrei numa de zen.
estão dormindo bacana, cumprindo os horários, etc. Depois voltamos às aulas da pós-graduação na universidade. Aí a vida virou a excêntrica família de Antônia, uma maluquice de aula, de banca, de coisa, de live, disso, daquilo. Aí eu comecei a brincar com os colegas. Eu quero menos live e mais love. Chega de live. Tá maluco isso, certo? Aí eu disse, gente, a vida não pode ser isso. Aí eu comentei com uma amiga. Eu disse, amigo, você descobriu isso agora. Que bom que deu tempo no meio do isolamento de você descobrir isso. Para que tudo isso também? Gente, é para a gente também se dar um tempo disso. Ontem, Zeila me ligou, a gente conversava, ela disse, fulana está na Suíça, está fazendo isso, e fulano de tal teve um piripaque de excesso de trabalho remoto. Então, quer dizer, a gente sai do cotidiano da vida e entra num cotidiano psicodélico da vida remota. Isso tem a ver com uma ideia inconsciente da invisibilidade do eu. Se eu não postar, se eu não fizesse, eu vou ficar... Não, pelo contrário. Preservar é ótimo. Para que tudo isso? Então, é defender a casa como lugar do sagrado e que a gente se conecte com esses lugares, com esses cantinhos, com os objetos, com as lembranças, com a materialidade das memórias da nossa casa, da nossa vida. A memória tem matéria, tem cheiro, tem cor, tem forma, tem sabor. Que a gente se conecte com essas materialidades. E também entender que o isolamento e o estar em casa é uma das formas de preservação da vida. E que a gente viva isso com toda a potência, como disse Inês, do encarnamento da vida, da memória, das narrativas e das nossas histórias. Que tenhamos uma excelente semana,